Jesus, eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao nosso Deus pela oportunidade de poder estar neste santo lugar, adorando ao nome do Senhor, na beleza da sua santidade. Agradecer a Deus pelo privilégio de poder sentir a real presença do seu Espírito. Neste domingo especial, que dá início a uma semana, onde certamente encontraremos dificuldades, barreiras, lutas, batalhas e pelejas, certamente se apresentarão nos dias que vão vir. Mas de uma coisa eu estou certo e convicto, de que a mão de Deus, ela se manterá fiel, estendida sobre nossas vidas, nos sustentando e nos fazendo triunfar sobre todas as lutas. E no próximo domingo nós estaremos aqui de novo, louvando e glorificando o nome desse Deus que é fiel. Quero expressar a minha gratidão ao nosso bispo primaz, doutor Manuel Ferreira, que nos está assistindo, participando deste culto. Agora, bispo Manuel Ferreira, minha gratidão por estar aqui neste lugar, nessa tribuna da onde o Senhor rege a nação madureira, juntamente com o pastor João Odair, a quem expresso a minha gratidão por essa oportunidade também que me concede nessa noite. Irmãos, aproveitando que estamos em pé, sem demora, eu quero convidá-los para lermos um texto bíblico. Livro de Ruth, capítulo 1. Apenas o versículo de número 1. Livro de Ruth, capítulo 1, e versículo de número 1. Adiantando a leitura, diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Você pode dizer amém? Tome o seu lugar. E olhe aqui para mim. Esse versículo traz para todos nós grandes ensinamentos. Existe aqui lições que, se nós observarmos e praticarmos, nos levarão a dias de triunfos e dias de muitas vitórias. Rapidamente eu quero meditar com todos aqueles que estiverem comigo aqui, atentos. Nesta palavra. Me apego na expressão que diz: nos dias em que os juízes julgavam,
aconteceu algo. Houve uma fome na terra. Quando se deu este momento na história bíblica? Quando aconteceu estes dias justamente quando Deus olha para o seu povo e decide não levantar mais um líder para liderá-los. O povo de Deus teve uma experiência nunca vivida, quando oprimidos na casa da servidão, massacrados pelos jugos dos faraós, passaram a viver a expectativa de ver como realidade uma promessa que Deus, na casa da servidão, lhes fez. E que promessa foi essa, pastor? O Senhor diz que lhes abriria os portões e lhes concederia a liberdade. E por esta liberdade aguardaram por muitos anos. Até que Deus levanta um homem. E através deste homem, Deus lhes proporciona a liberdade que lhes havia prometido, Moisés. Moisés, o libertador de Israel. O instrumento que Deus usa para tirar uma nação oprimida debaixo do jugo do Egito, do jugo egípcio. Moisés, ele é reconhecido como um dos maiores líderes, ou o maior líder da história bíblica, mas a história secular também diz que Moisés teve uma liderança inusitada. A história secular fala da liderança deste homem que com sabedoria conduziu fora da casa da servidão uma nação. Eu digo, irmãos, que quando Moisés atravessa os portões do egípcio, ou do Egito, e Israel vê a liberdade, Moisés, então, a partir dali, começa a pastorear uma nação. Uma nação que canta pela liberdade e adora. Uma nação que glorifica pela libertação. Mas mais adiante, murmura. Mais adiante, reclama. Mais adiante, sente saudades daquilo que tinham, daquilo que tinham em mãos no Egito.
Moisés, ele, por diversas vezes, ele clama a misericórdia de Deus. E essa misericórdia se manifesta em forma de provisão. E eu costumo dizer que Moisés, ele pastoreou uma igreja que viu a glória de Deus. Israel, debaixo da liderança de Moisés, vê durante o dia a coluna de nuvens guiando e trazendo sombra. À noite, a coluna de fogo no deserto, guiando e aquecendo por conta do frio. Uma nação que se depara diante do mar e encurralada está. Não há saída. E diante do clamor, Deus realiza diante dos olhos deles o maior milagre do Antigo Testamento. O mar se abre e a nação passa a pés enxutos. E do outro lado, com os olhos da carne, tiveram o privilégio de verem os seus inimigos mortos. E o Senhor pronto para engrandecê-los na terra. Uma nação que via o movimento de Deus em seu favor, mas esquecia rapidamente daquilo que Deus fazia em seu meio. Uma nação que aprendeu a não ser grata. Uma nação que via a manifestação de Deus, a provisão de Deus, mas não era grata. Chega um dia, eu não estou falando de um povo, eu falo de uma nação. Que a nação disse para Moisés: temos sede. Precisamos de água. E Moisés vai falar com Deus: teu povo, que o Senhor tirou da terra do Egito, o teu povo tem sede. E o Senhor fala para Moisés: ali tem uma rocha. Não é uma pedra. A Bíblia fala uma rocha. Pega o que tu tens nas mãos, cajado, fere a rocha. Quando Moisés assim procede, imagina comigo, tenta imaginar. A rocha jorra água. Mas é água para saciar a sede de uma nação. Aleluia. E Deus só vai computando na sua memória toda a ingratidão daquele povo, daquela gente. Até que mais à frente na caminhada, aquele povo disse para Moisés: temos sede, precisamos de água. E lá está a rocha. E Deus fala para Moisés o seguinte: manda o povo se aquietar. Estão alvoroçados demais. Manda o povo sossegar. Eu vou fazer maravilhas.
E o Senhor fala para Moisés: contempla a rocha. Dessa vez, fala. E a rocha vai jorrar água. Da rocha vai jorrar água. Mas o homem mais manso, diz a Bíblia, que já permeou a terra dos viventes, que já andou, que já esteve, ele começa a se indignar com tamanha ingratidão. Ele diz: Deus não merece essa ingratidão. E diante da murmuração, diante da incredulidade, diante da ingratidão, ao invés de falar a rocha, com o cajado, ele fere novamente a rocha. Eu tenho algo para dizer aos irmãos aqui. Queria que você nunca mais esquecesse isso. Deus podia ter retido a água, porque ele deu uma ordem. E a ordem não era tocar com o cajado na rocha novamente. Mas Deus não o fez. Sabe por quê? Porque diante do povo, guarda isso, estava um homem que representava o próprio Deus. Por conta disso, Deus vai honrar esse homem e da rocha sai água. Mas Deus diz para Moisés: o que eu disse para esse povo também passa a servir a você. Não entrarás na terra que debaixo de juramento eu prometi dar aos filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Eu aprendo aqui um princípio. Qual é o princípio, pastor? Deus, ele deseja ser glorificado todas as vezes em que ele vai se manifestar para fazer algo novo. Mas a rocha já tinha jorrado água uma vez, pastor? Sim. Só que foi quando Moisés tocou nela. E agora é diferente. Deus queria que o povo ouvisse Moisés falar a rocha. Talvez você não tenha entendido. O que mais me maravilha em Deus é que parece, muitas das vezes, que no nosso Deus não há novidade. Que muitas das vezes a gente leva a vida evangélica e a nossa caminhada nos arrastando como que se o nosso Deus fosse aquele que está estampado numa parede, pregado numa cruz, com aquele olhar morto e não pode fazer nada por nós, não. O Deus dessa igreja, o Deus dos crentes, ele tem um novo, escuta, ele tem um novo para nos dar, se nós crermos a cada dia que amanhecer para nós. Deus não trabalha com repetições. Deus tem algo novo. Deus tem um milagre novo.
Deus pode fazer algo novo. Aleluia! Porque Ele é o Deus do novo. Essa é a igreja que Moisés pastoreia. Termino já, irmãos. A igreja que vai caminhando e vai vendo milagres. Mas por causa dessa rebeldia, Deus fez uma promessa. Vocês vão rodear pelo mesmo lugar, até que caia no meio de vocês o último homem que saiu adulto da casa da servidão. Nenhum deles vão entrar na terra, inclusive Moisés não entrou. Isso não é novidade para os senhores. De repente, Josué, ele ouve uma palavra que foi lhe dita pelo próprio Deus, dizendo-lhe: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, põe-te de pé, porque é você que eu vou usar para fazer com que o meu povo herde a terra aqui debaixo de juramento. Essa palavra é conhecida. Josué, quando ouve aquela expressão, parece-me que o semblante dele fica desfigurado, desanimado, porque ele acompanhou bem de perto o ministério do grande Moisés. Ele aprendeu desde criança. Ele viu a maneira, a forma que o grande Moisés se posicionava diante das situações. Era esse Josué que, quando Moisés subia o monte, ia atrás dele. E em uma determinada localidade do monte, Moisés dizia para ele: não passa desse termo para cá, para que tu não morras. É esse Josué que Deus vai dizer para ele: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué não tem para onde correr, irmãos. Olha aqui, para mim é o término. Ele se posiciona e vai pastorear. Só que a congregação que Josué vai pastorear é uma congregação diferente da que Moisés pastoreou. Eu disse aqui, e eu quero relembrar, que Moisés pastoreou uma congregação que, mesmo na rebeldia, viu a glória de Deus. Josué, ele vai ser pastor de uma nação que nasce no deserto. De uma nação que cresceu na peregrinação. De uma nação que começou a ouvir as histórias daquilo que Deus fez no meio do seu povo e foi deixando de ouvir porque seus pais foi deixando de contar, até que ninguém mais ouviu mais nada. Josué, ele pastoreia uma igreja que não conhece a história da sua origem. E Josué vai vendo a dificuldade de pastorear aquela igreja.
que não sabia de nada acerca da sua origem, porque não lhes foi passado pelos seus pais. Josué pastoreia uma igreja que não vê a glória de Deus, que não tem contato com a glória de Deus, que não tem noção do que é a glória de Deus. E vão andando, ouvindo, porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. E eu costumo dizer, irmãos, que quase todo mundo tem orelha. Mas a Bíblia diz o seguinte: quem tem ouvidos. Tem muita gente que tem orelha, mas não tem ouvidos. Tem gente que tem orelha, mas não tem a condição de ouvir, porque não tem audição. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Josué vai ministrando e parece que a palavra vai entrando de um lado e vai saindo pelo outro. Não desce. Não desce. Não desce para o coração. E parece que um dia eu vejo Josué reunindo aquela congregação para ministrar uma mensagem curta, mas direta. A congregação está reunida diante de Josué. Josué diz: eu tenho uma mensagem para vocês. É uma mensagem rápida, não vou demorar, mas vai atingir o coração de vocês. E ali está a congregação para ouvir Josué. Pastor Josué. E Josué diz uma palavra rápida: todos vós ouvi a palavra que eu tenho para vos dizer. Agora escolheis a quem querem servir. Agora escolheis a quem querem adorar. Agora escolham a quem querem obedecer e seguir. A partir de agora escolham e vão diante daqueles que vocês acham que é Deus. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Quando começa a era em que os juízes começaram a julgar, quando Deus olha para o seu povo e diz: não vos darei mais profeta. Eu não vou me alongar mais, irmãos. Os dias em que os juízes começaram a julgar, a era dos juízes começa justamente com a morte de Josué. E alguém pergunta: quem será levantado para dar o norte ao povo? Quem será levantado para dar a direção ao povo? Deus diz: a ninguém levantarei. Não vos darei ungido, para que este não sofra na vossa mão, porque são de dura cerviz e de duro coração. Agora imagina uma nação sem um líder. Sabe, irmãos, às vezes a gente passa pelos congressos e ouvimos os pregadores dizer ou dizerem a mesma coisa. Para ensinar, primeiro tem que aprender.
Tem muita gente querendo ensinar, mas nunca sentou para ouvir. Tem muita gente querendo ser, sem ter sido chamado, sem ter sido preparado. Você precisa aprender com quem sabe. Nós precisamos aprender com aquela a quem Deus ensinou. Sempre foi assim, irmãos. Josué aprende com Moisés. Eliseu, só Eliseu depois que Elias deixa de ser Elias. Sempre foi assim. Ah, mas eu não preciso de um líder. Deus se revela a mim, eu não preciso de um pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A partir do momento em que ovelha vai atrás de ovelha, a consequência é uma só: cair no precipício. Porque o princípio é básico. Ovelha é um animal que não tem noção de direção. A ovelha vai andando, se tiver um precipício, ela vai cair porque ela não tem noção. Por isso precisa de pastor para lhe orientar e lhe mostrar o caminho. É um animal que não tem o instinto de defesa quando atacado por outro. Precisa de alguém que lhe venha defender. Você está entendendo? Diga amém. Então Israel tem 12 príncipes. E Deus diz que os príncipes de Israel lhes dê a direção. Vê a bagunça. 5 minutos eu entrego para o senhor. Vê a bagunça que começa a acontecer. Não tem um Moisés. Não tem um Josué. Príncipe de Isacar diz: eu acho que é assim. O príncipe de Manassés diz: não, eu acho que é assim. O príncipe da tribo de Zebulon diz: não, é desse jeito. Então todo mundo começa a achar. Quando não tem uma cabeça levantada por Deus, as cabeças começam a achar. E aí começa a confusão, irmão. O angu que muita gente mexe acaba. Sabe? Tem que ter uma mão só para mexer. Namandrigué levácia. Esse é o princípio bíblico, você está entendendo? Você que acha que tem a sabedoria, você que acha que não precisa de orientação de ninguém, você que acha que é besteira estar debaixo da bênção, saia daqui pensando diferente hoje. Porque se você é ovelha, você precisa de direção. E por mais falho que seja o homem que Deus tenha levantado e dado como pastor à igreja, neste livro está a direção certa. O homem pode ser falho, mas aqui está a orientação que não falha. Aqui está a orientação que não falha. Deuteronômio 28, os primeiros 14 versículos. Se ouvirdes as minhas palavras e atentares para os mandamentos que hoje vos ordeno,
diz o Senhor. Bendito serás. Os primeiros 14 versículos falam das bênçãos para aqueles que ouvirem, acatarem e obedecerem. A gente só pega essa parte. Bendito serás, não tomarás emprestado, terás para emprestar. Se o inimigo se levantar por um caminho, por 7 fugirá. E a gente só vai pegando aquilo que é bênção, promessa. Mas a promessa é para quem obedece. Versículo 15 em diante. Tem uma relação de maldições para quem desobedece. Eu poderia descrever aqui, mas o tempo já foi embora. Mas eu vou dizer uma somente. O Senhor diz: quando deixares de obedecer os meus mandamentos, quando deixares de atentar para aquilo que eu vos ordenei, eu vos entregarei e vos darei nas mãos de um povo ímpio, sem piedade, que vos fará conhecer o verdadeiro sofrimento. É isso que acontece nos dias dos juízes. Deus entrega o seu povo na mão de um povo pior do que eles. E as nações ímpias passam a ser na mão de Deus uma vara de correção para corrigir ou chamar o seu povo ao arrependimento. Mas para que não fique sem um fim essa mensagem, Israel vai caminhando, fazendo aquilo que bem achavam que deviam fazer. E assim só iam transgredindo, a ponto de adorarem imagens, poste-ídolos, se prostituírem, se envolverem com outras nações. E o que faz Deus? Levanta os ímpios. Desculpe a expressão chula que eu vou usar. E eles vêm com chicote. Eles vêm com vara de correção e bate sem dó. Você sabe o que é um povo trabalhar, preparar a terra, lançar semente? Para preparar a terra não é fácil. Tem que tirar as ervas daninhas, tem que deixar a terra pronta para receber a semente. Depois que lança a semente, tem que regar, tem que cuidar. E você vai vendo aquilo crescer devagarzinho. Pense, cresceu, deu fruto. Aí você pensa que vai colher e desfrutar daquilo que te deu tanto trabalho. Aí Deus permite que venha o inimigo e leve tudo e arrase com a terra. Além de levar tudo, acabavam com a terra. Aí quando o inimigo vinha, eles fugiam. Quando o inimigo levava tudo, eles olhavam o prejuízo. Não é assim que a Bíblia diz? Nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome. Aonde que houve essa fome, pastor Anderson? Na casa do pão, em Belém. E aí, um homem de Belém, chamado Elimeleque. E esse Elimeleque, ele não era um pobre coitado, não. Ele não era um homem que não tinha onde cair vivo, porque morto se cai em qualquer lugar. Tio de Boaz, era um homem rico. Tinha posses. Mas ele pensava que era esperto. Quando ele ouve os rumores que o vento, o processo, a prova estava chegando em Belém, ele se acha totalmente capaz
Ele entende na sua mente tão finita que ele podia sair, ir para um outro lugar, esperar a prova passar, e depois, quem sabe, voltar. Em outras palavras, decidiu não passar pela prova, como se isso fosse capaz. Deixa eu falar para você. A prova, quando vem, meu querido, não adianta você ir para Portugal, não adianta você ir para os Estados Unidos, não adianta você ir para o Japão. Se é prova e você tem que passar por ela, não adianta. Aonde você for, a prova vai junto com você. Agora eu tenho uma notícia boa para passar para você. Nenhuma prova tem a finalidade de matar. Agora, quando você passa e é aprovado na prova, escute, antigamente lá no Rio de Janeiro, Deus usava os vasos, e havia uma palavra repetidamente, mas era secta. Aleluia. Às vezes a gente ouvia um vaso dizer assim: eu estou vendo uma visão. Eu vi uma visão. Um anjo desceu com um anel, um diploma, e entregou na mão daquela irmã, daquele irmão, dizendo: tu passou na prova, tu foi aprovado. Prova não tem a finalidade de matar ninguém. Agora, quando você passa pela prova e na prova você é aprovado, você fica mais crente. Fique de pé. Quando você passa pela prova e é aprovado, você conhece o Deus que permite a prova chegar ao crente. Aleluia. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado: não se mova. Diga para alguém: não se mova. Está fraco. Diga assim: não se mexa. Não saia do lugar aonde você está. Não saia do lugar aonde Deus te plantou. Se a nuvem da direção não se mexer. Se a nuvem da direção estiver parada, fique parado. Fique parado. Não tome decisões. Não assine nada. Não seja precipitado. Fique paradinho. Mas está soprando o vento, fique parado. Mas a prova está... Fique parado. Não queira fugir do lugar. Tem crente que fica pulando de lugar em lugar. Ah, não, querido. Fica no lugar que Deus te colocou. Seja aprovado no lugar onde Deus te colocou. Sabe por quê? Você pode até sair de Belém para Moabe. A maior besteira que esse camarada fez foi essa. Tanto lugar para ele ir, ele só vai na direção errada. Para um meio de um lugar, de um povo, de uma gente que Deus havia amaldiçoado. Ô meu irmão, não se mexa, porque o vento soprou. Ah, mas eu vou para aquela outra igreja. Parece que lá o negócio é melhor. Ah, mas não. Essa é a palavra final. Eu aprendi isso ao longo da minha vida. Quantas das vezes tive vontade de levantar os pés e marchar numa direção que pensava eu ser uma direção que fosse clarear para mim. Mas ao encontro da decisão que muitas das vezes eu tinha tomado, Deus dizia para mim: não levanta o teu pé, fica. Porque eu vou te exaltar no lugar da tua humilhação. Fica. E é a palavra que eu deixo para você. Não saia do lugar. Fica. Sabe por quê, irmãos? Porque geralmente quem se precipita nas decisões, principalmente as espirituais,
quebra a cara. Quando não morre, como foi o caso de Elimeleque, quando não morre, volta envergonhado. Depois de 10 anos, Noemi perde o marido, os 2 filhos, e volta com uma nora para Belém. E quando ela volta para Belém, o vento tinha passado. Você pode dizer para alguém: o vento vai passar? Porque nenhum vento vai soprar para sempre. A prova não é eterna. Deus tem vitória para você nessa noite. Você que está aqui. Em do que passou revesse canto. Em todo o período desse culto, Deus não me deu nada com ninguém, exceto com você. Deus dizia para mim: diga para ela que a página vai virar e eu vou escrever uma nova história nos dias dela. É como nuvem por na sombra vas. Deus te trouxe aqui para dizer: insista, persista, porque eu vou te mostrar o quanto vale a pena me adorar. É como na so devergues naio, se como na canda súbria. Deixa eu dizer para você, você pensou que a mão de Deus tinha se apartado dos teus dias, que Deus estava distante? A resposta dele é: eu estou mais perto, tão perto, que você não caminha mais. Sabe por quê? Porque Ele já te tomou nos braços. E aonde você vê portas fechadas, porque foi assim que Ele me disse: diga para ela, eu sou a porta aberta. Manda ela andar. Manda ela dar um passo à frente. Diga para ela que pode entrar. Eu não sei quando eu volto aqui, mas passa para o pastor João. Diga para ele, diga aquele pastor que pregou no domingo, que Deus fez um novo na minha vida. Segura. E eu desejo a você que está nessa catedral a melhor semana da sua vida. Eu me encho de fé e unção. E agora eu profetizo que essa semana todos os inimigos que se levantarem no mundo espiritual, no mundo material, eles não vão permanecer de pé. Deconche sobre da raia. Glória ao nome do Senhor. Esse casal que está aqui com esse neném, Deus nessa semana, escute o que eu vou falar, Ele está concedendo, nesta semana que começa hoje, um grande livramento a essa criança. Eu vi durante o final das palavras agora, uma grande fúria tentando envolver essa criança. Mas ao mesmo passo que essa fúria dos demônios, eu vi a mão do Senhor dizendo: escolhido desde o ventre para uma obra. Com os olhos da carne, vocês vão ter nessa semana, não estou falando na semana que passou, que foi embora ontem, e nem na semana que vai começar domingo que vem, é nessa semana que começa hoje, vocês verão Deus na vida dessa criança. Se não tem fé para crer, eu sei que tem porque estão aqui, creiam na fé desse pregador. Deus abençoe, pastor João, muito obrigado. Minha gratidão, bispo Manuel Ferreira, que nos está assistindo, muito obrigado, meu bispo. E como eu disse aqui, levante a sua mão, eu quero profetizar. Em nome de Jesus,
como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que essa semana será uma semana aonde você vai proclamar com os seus lábios dentro da sua Bet Shalom: só o Senhor é Deus. Aleluia, só o Senhor é Deus. Dentro da sua casa, dentro da sua cidade de paz, dentro da sua Bet Shalom, dentro da sua casa, você vai proclamar: só o Senhor é Deus. Porque Deus está lá na sua casa agora e mandou eu dizer para você, antes de você chegar lá, aleluia, Ele vai arrumar. Ele vai deixar um sinal de que Ele esteve lá. Glória! Glória! Saia desse lugar glorificando a Deus até chegar na sua casa. É quando chegar lá, declare: o Senhor esteve neste lugar. Diga comigo: a minha Bet Shalom, a minha casa, é a minha cidade de paz. O shopping pode ser muito bom, muito agradável, mas Deus está dizendo assim: depois dessa casa aqui, o melhor lugar para você tem que ser a sua casa. Aleluia, Jesus. É mistério de Deus isso. Aleluia, Jesus. Isso aqui é mistério de Deus. Tem gente aqui que não está, quando entra dentro de casa, é como que um comichão que vem, aleluia, tentando jogar para fora. E eu repito, Davi disse: se eu pudesse, eu habitaria na casa do Senhor, porque para ele o melhor lugar era a casa do Senhor. Agora, depois da casa do Senhor, escute novamente: o melhor lugar para você estar é a sua casa. E o Senhor está dizendo para mim, dizer a você, que Ele está lá na tua casa, trabalhando agora, movimentando agora. E quem não é de dentro da tua casa tem que sair agora, debaixo da espada do varão. Todo espírito de confusão, de contenda, de intriga, está saindo agora. Tome cana subnaio, deme cantarabia, sai o campo. Tem alguém que entrou quando uma brecha lhe foi dada, se escondeu, aleluia, se ocultou, e do esconderijo lança as suas flechas inflamadas, os seus dardos. Às vezes é uma palavra assim, ó, que saiu sem nenhum tipo de provocação, e ele pega a palavra da onde ele está, ele lança o dardo que inflama tudo, e uma palavra pequena se torna numa confusão grande. Deus está dizendo: eu estou colocando esse rapaz para fora. Guarda essa palavra, haverá paz dentro da tua cidade. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, glorifica o teu nome pela vida de cada servo que aqui está, de cada serva, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada criança, de cada filho, de cada filha que aqui está. Senhor, confirma a tua palavra nessa noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do pastor João, profeta dessa casa, que tem dado norte para esse rebanho, que tem dado a orientação para esse rebanho. Esteja com teu filho a cada dia, lhe dando saúde, graça, concedendo-lhe, ó Deus, a cobertura do teu sangue. Aos companheiros que com ele estão lado a lado, que a tua bênção, Senhor, também os alcance. Conceda ao teu rebanho, conceda, Senhor, à tua igreja a melhor semana de todas, para que o nome de Jesus seja glorificado e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.